Lucas capítulo 11, Jesus aqui está falando sobre o reino dividido. Você lembra quando falaram que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder do demônio? Aí Jesus falou, não, gente, um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Se eu expulso o demônio pelo demônio, então Satanás está dividido entre ele, ou entre eles. Agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o reino dos céus, ou o reino de Deus é chegado a vós. A partir do versículo 21, aí Jesus explica. Olha, o 20 ele fala, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, que é Deus dentro do homem. Jesus veio para quê? Para que Deus voltasse a habitar dentro de nós. Quando Adão pecou, o Espírito de Deus saiu dele, tá? E ele perdeu a comunhão com Deus. E por isso todos pecaram. Todos. E por que todos pecaram? Estava conversando com um amigo esses dias. Eu gosto de conversar com quem gosta também de falar da palavra de Deus. Por que a humanidade, todos pecaram? E aí nós temos os anjos que pecaram, né? E Satanás convenceu a terça parte dos anjos, ou seja, Lúcifer. E a terça parte dos anjos caíram. E por que os outros anjos não continuaram caindo? E por que o homem continuou caindo? Porque o homem recebeu de Deus a capacidade para gerar uma outra vida. Correto? Então todos nascem debaixo da dependência de Adão. Todo mundo tem a natureza adâmica. Por isso que toda pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador pessoal, que foi o último Adão, a Bíblia fala. O primeiro Adão nos colocou debaixo do jugo. O último Adão foi Jesus. Ou o segundo Adão, Jesus. Então quando você aceita Jesus, espiritualmente falando, você deixa de pertencer à natureza adâmica e passa a pertencer à natureza de Jesus, ou à natureza de Deus. Por isso que nós precisamos aceitar Jesus. É essa aceitação que faz de você um filho de Deus. A pessoa diz, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém. Será que eu não vou para o céu? Se não aceitar Jesus, não vai. Por quê? Por causa da natureza adâmica, né? Por causa da natureza adâmica. Depois eu vou te explicar sobre isso um pouquinho mais. Tem que aceitar Jesus, tem que entregar a vida para Jesus completamente. Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Salvador pessoal. Então você o aceitando, você agora não tem mais pecado, não tem mais domínio sobre a sua vida, porque agora você é uma nova pessoa. Você entregou a vida a Cristo, certo? Muito bem. Vamos ler então aqui, dizendo então o texto sagrado. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino do céu. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo que tem, protegido. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é contra mim, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo uma coisa seguinte. Nessa vida ninguém é neutro. Tá? Não existe lugar neutro. É uma guerra. Ou você está do lado de Jesus, ou você está contra Jesus. E quem está do lado de Jesus são aqueles que aceitaram a palavra dele. E que aceita ser disciplinado pela palavra, não pelo entendimento humano, mas pela palavra. Tem a Bíblia como regra de fé. Eu não posso seguir para chegar a Deus, eu não tenho como seguir os ensinamentos da filosofia, eu não tenho como. Para chegar a Deus, não. Eu não tenho como seguir a sociologia para chegar a Deus. Eu não tenho como seguir outros tipos de conhecimento para chegar a Deus. Para chegar a Deus eu preciso da palavra. Da palavra.
Eu preciso desses outros conhecimentos para outras áreas da minha vida. Agora, para chegar a Deus, eu preciso da palavra. Portanto, independente de quem somos, nós somos convidados a sentar e ouvir a palavra de Deus. Independente se somos graduados, pós-graduado, doutorado em Harvard, não importa. Você precisa sentar para ouvir a palavra de Deus, porque não importa quão bom você seja, se você não ouvir a palavra, você vai para o inferno, você não vai ser salvo. Você precisa sentar-se e ouvir a palavra. E quando você vem para ouvir a palavra, seu destino deve ser ouvir a palavra, não se entreter com outras coisas, nem com amizade. Olha, você é meu amigo, somos colega, até prometi te ajudar, mas isso aí é lá no gabinete, é lá onde eu trabalho, é lá na clínica que eu vou te olhar seu caso. Aqui eu estou como você, dependente de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, porque eu também sou parte do corpo de Cristo e preciso desse entendimento. É gostoso vivermos para Cristo. É bom vivermos em união. Não é? É bom viver com Cristo. Bem, então, ele está dizendo que quem não é contra ele, quem não é por ele, é contra ele. Não existe território neutro. Ou você está contra ou está a favor. E ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não me ajuda, atrapalha, disse Jesus. Eu quero ajudar. E você? Também quero ajudar. Vamos para o versículo 24 agora. Lendo. Quando o espírito imundo tem saído do homem, o que ele faz? Anda por lugares secos, buscando o quê? Repouso. E não achando, o que ele diz? Ok, me responda uma pergunta que você já sabe a resposta. Aquele demônio que te deixou quando você entregou a vida para Jesus, ele desistiu de você? Desistir ele jamais. Ele vai procurar lugar para ficar, claro. Ele vai procurar outros abrigos. Mas ele nunca tirou os olhos de você. Tá? O demônio que me acompanhava quando eu era criança ainda, até meus 16, 30 anos já se passaram, mas eles continuam olhando para mim. Na esperança de que um dia eu deixe a casa vazia. Então ele diz, quando o espírito sai do homem, ele anda por lugares desertos. Seco é deserto. O que é deserto? O lugar não habitado. Então eles vão procurar deserto. Lugar seco quer dizer deserto, onde não tem habitação, onde não tem deserto. Aí não é o físico, não é o território geográfico. Ele vai procurar vidas desertas, vidas secas, vazias. Mas às vezes aquele espírito que saiu e procurou lugar para ficar, ele não encontrou, porque quando ele chegou naquele território, embora aquele território estivesse vazio, mas já tem um outro espírito que cuida daquela pessoa. Então ele não pode simplesmente entrar, porque existe uma hierarquia no mundo espiritual. Um demônio não toma o lugar do outro. Eles querem vidas, porque eles entendem assim: se o demônio X, vamos chamá-lo de Zezinho, pronto. Tem um demônio que saiu do Zezinho. Então, o reino deles, eles são organizados. Ele não pode simplesmente chegar aqui, um outro espírito, e falar, agora eu fico aqui, eu moro aqui agora. Porque eles entendem o quê? Se aqui já tem uma pessoa, um espírito que toma conta do Zezinho, e o outro espírito vir aqui e ficar junto aqui, o reino deles não está ganhando. Por quê? Porque esse Zezinho já está sendo dominado por ele. Agora vem um segundo espírito para ficar aqui. Aí o Satanás vai à loucura, fala, não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha buscando vidas secas, vidas desertas. Eu não sei se eu estou te explicando. Satanás trabalha buscando o quê? Vidas desertas. Vamos chamar de desertas? Vidas vazias, ok? Ele trabalha buscando vidas novas. Diferente dos crentes. Tem um monte de pastor que tinha que aprender, porque vive um chamando, vai para a minha igreja, que a minha igreja é melhor. O reino de Deus não ganha com isso. Porque você só muda de igreja.
O reino de Deus só ganha quando eu vou lá fora e trago um pecador, uma pessoa que não conhece, para conhecer. Aí eu estou multiplicando o reino de Deus. O reino de Satanás entende o seguinte: nós precisamos de vidas. Vida seca, vazia, deserta. Eles são apaixonados por isso. O lema deles é vida que não era dominada por nós. Nós vamos trabalhar contra as igrejas. Então eles trabalham contra as igrejas. Os demônios não estão lá fora, estão na igreja. Na porta, no meio, embaixo do banco. Olhando para você, sentado do seu lado. Pai nosso que estás no céu. Sentado do seu lado. Ah, pastor, está amarrado. Do meu lado? Sim. Enquanto senta do seu lado, te bate um sono miserável. O seu sentido adormece, o pastor prega a mensagem e você não entende nada. Aí você volta para casa e fala: nossa, chato o culto hoje foi, né? Aí você volta para casa e não entende nada. Dá uma inquietação, você tem vontade de tomar água, a boca seca. Que sede, você dá uma sede. Gente, eu que teria que estar com sede que estou falando. E eu pregava tomando água quando eu tinha 23 anos. Aí eu falei assim: peraí, a partir de hoje, obreiro, por favor, não põe água aqui para mim. Que eu preciso doutrinar a mim mesmo a pregar sem tomar água. Você vê que eu prego sem tomar água. Só se acontecer um caso muito assim extremo, aí tem água aqui, obrigado, obreiros. Aí eu tomo um pouquinho para, se for um caso, mas mais do que isso, eu posso ficar aqui o dia inteiro. Falo: nossa, o pastor ficou o dia inteiro e não tomou água? Porque eu já me treinei a isso. Então você vê que o ser humano, ele pode condicionar-se ao que ele quiser. Não é? Posso ficar aqui pregando o dia inteiro. Você levanta 3 vezes para ir no banheiro. Eu fico aqui de 6 da manhã até meio-dia e não vou. E você fica aí sentado 30 minutos e tem vontade de ir no banheiro umas 8 vezes. A menos que você tenha um problema. Aí é diferente. Então, o diabo trabalha para ganhar vidas. Ele anda por lugares secos, vazios, deserto. Então, a intenção dele é o quê? Voltar para a casa de onde ele saiu. Aí diz o versículo 25: chegando, acha a varrida e adornada. Como é que está a casa? Como é que está a casa? Então, ele retorna para a antiga morada. E quando retorna, encontra a pessoa limpa. A pessoa está limpa, porque Jesus a limpou. Se Jesus a limpou, expulsando os demônios da vida dela, então essa pessoa é o quê? É uma nova propriedade. Porque ela está limpa, quer dizer que ele pode entrar. Em outras palavras, se aquele que saiu encontrou outro lugar para ficar, um outro pode vir e tomar posse daquela vida. Por isso que você vê pessoas que, quando não era da igreja, atenção, praticavam uns pecados. Praticavam um tipo de coisa errada. Depois, ela passou para a igreja. Jesus varreu a casa dela. Certo? Aquele espírito que usava aquela pessoa andou por lugares seco, deserto, e encontrou um outro abrigo. Aí falou: não vou sair daqui, agora eu fico aqui. Só que aquela pessoa que encontrou Jesus, ela vacilou. Ela está varrida, está limpa, mas está deserta, está vazia. Então um outro espírito chega e habita ali. E aí por isso que você vê, o cara quando desvia, às vezes passa a fazer coisas piores do que fazia quando não era crente. Não sei se eu estou explicando. Você já viu pessoas crentes, entre aspas, fazer coisas que você fala assim: não, mas não acredito. Isso aí não é coisa, nem o ímpio faz. Nem o ímpio faz. Dá uma revolta na gente, não dá assim ou não? Nem o ímpio faz. Como assim? Por quê, gente? Porque ele deixou a casa vazia. Um outro espírito pior do que aquele veio morar naquela pessoa. E como é que tudo isso acontece, pastor? É um processo. Então olha só, se ele, o que saiu, voltar e achar a casa vazia,
Então ele leva 7 com ele, para garantir que aquela pessoa agora, que antes era habitada por um, agora quantos têm acesso àquela casa? Não, 8. Que é 7 mais 1. Ele traz consigo mais 7. Então aquela pessoa passa a ser observada por quantos espíritos? 8. Qualquer um dos 8 pode entrar. Estou explicando, sim ou não? Antes era só um. Vamos dizer assim, antes era só a pombagira que podia entrar. A pombagira é demônio de prostituição, de sensualidade, que faz a mulher usar roupa para chamar a atenção de homens na rua, ou roupa que não sei para que isso. Né? Quer usar uma roupa assim, chamar atenção, usa em casa, né? O marido. Não sai na rua você tem que sair com ordem e decência. Então vamos dizer que seja a pombagira, saiu. A pombagira foi expulsa, sua casa foi varrida, adornada, ornamentada, foi limpa. Agora, você vacilou, deixou a casa vazia. A pombagira pode voltar, mas ela pode trazer mais 7. Antes a sua vida pertencia só à pombagira. Agora a sua vida pertence a quantos? A 8 espíritos. 8 são proprietários, entre aspas, direito, entre aspas, naquele corpo. Se você vacila, qualquer um dos 8 pode voltar. Expliquei sim ou não? Se você for limpo a segunda vez e vacilar, quantos podem voltar? 18. Certo? E vai multiplicando, não vou fazer conta não. Por aí afora vai. Até chegar um ponto, gente, que você passa a ser vigiado por todos os demônios. Agora, como é que eles trabalham para tentar? Aí Jesus explicou o seguinte, que se eles voltarem e conseguir lugar para ficar, tornarei para minha casa onde saí, e achando-a varrida, adornada, varrida e adornada, está varrida, está limpa, varrida e adornada quer dizer vazia. A casa está limpa, mas está vazia, né? Então, o que diz? Chegando, ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, o estado, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior que o primeiro, ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores, e todos se instalam na vida daquela pessoa. E o estado da pessoa agora é pior do que antes. Quer dizer, então a gente não pode deixar a casa vazia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Como é que ele age para tentar voltar? O Satanás te monitora, me monitora, nos monitora 24 horas por dia. Você sabia disso? Sabia sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta então. Você já deve ter feito alguma pesquisa na internet sobre um produto que você queria comprar. Uma passagem aérea, por exemplo. Você entrou lá, colocou passagem aérea para Recife, Rio de Janeiro. Aí você olhou o preço da passagem e falou assim, muito caro. Aí você desligou o computador e foi dormir. Amanhã, quando você liga o computador, automaticamente vem umas propagandas falando com você de passagens aéreas. Sim ou não? Você já viu isso? Já ou não? Já viu? Elas entram automaticamente na sua tela. Você liga, agora você quer ler o jornal. Você abriu para ler o jornal. Você abriu para um site gospel. Você quer ler sobre a palavra de Deus, fazer uma busca. Você abriu a Bíblia. A Bíblia, eu quero ler a Bíblia no computador, mas fica um monte de janelinha mostrando passagem para São Paulo, passagem para Recife, 10:39 e tal, e te mostrando, te chamando a atenção. Por quê? São as propagandas publicitárias, porque os empresários, ou o site que monitora as suas buscas, sabe que você entrou procurando passagem. Então eles estão tentando te seduzir, te convencer de você aceitar, de você comprar, de você pegar uma oportunidade. Isso já, se não aconteceu com você, por favor, dê uma verificada que você vai ver isso.
Às vezes você recebe até no e-mail. Mesmo involuntário, você está lá, você fala, cara, eu não quero ver isso, eu não quero ir mais para Recife, não quero ficar em São Carlos. Eu não quero, mas toda hora está mostrando lá para você. Você faz uma pesquisa lá, você coloca assim, hotéis.com ou booking.com, né, que são sites de hotel. Sei lá, Trivago, hotéis. Aí você olha assim, quero ver quanto é que está o hotel lá em Guarujá. Não, Guarujá está frio agora, né? Aí você olha assim, hotéis em Olímpia. Diz que tem um lugar perto aqui, né? Falaram que é bom lá, é verdade? Aí você colocou lá, Olímpia, hotéis em Olímpia. Aí você olhou e falou, cara, isso, está muito caro isso aqui, não vou agora não. Deixa passar. A partir daquele momento, as empresas que monitoram a sua pesquisa, começam a te mostrar, eles pagam para isso, para te mostrar outras opções. Porque eles querem te convencer de comprar. Assim faz o Satanás. Ele te monitora, ele sabe o que você gosta. Ele sabe o que te chama atenção. O que te chama atenção? Aí você fala assim, pastor, eu sou muito nervoso às vezes. Tem hora que eu xingo. Então o Satanás sabe, opa, vou criar muitas situações que vai fazê-la xingar, que vai estressá-la, que vai... Você está me entendendo ou não? Quem está captando o que eu estou falando? Ele não está aí, tá? Ei, ele está aí? Tá ou não tá? Então fica atento. Você está me entendendo? Como é que ele trabalha? Você é nervoso. Então ele vai trabalhar, ele sabe que você é nervoso. Então ele vai trabalhar criando situações que te deixam estressado, nervoso. Você é lento. Pastor. Ei, pastor. Estou pedindo a Deus para o mundo acabar em açúcar para eu morrer doce. Para mim tanto faz, tanto fez. Então ele sabe. Então quando você fala assim, vou para a igreja, ele vai criar tanta coisa chamada desânimo, porque ele sabe que o seu gosto, a sua procura é por desânimo. Aí vão dizer que você gosta de pornografia. Pornografia. Ele vai criar sempre, trazer sempre o quê? As propagandizinhas de pornografia. Na tua vida, no teu e-mail, no teu não sei aonde, vai, porque ele quer te convencer a cair. Ele quer que a tua casa fique deserta. E se você permitir, ele volta e volta pior. Então o que nós temos que fazer, igreja? Nós precisamos cuidar da nossa casa. Né? Então algumas empresas, elas monitoram as suas buscas virtuais. Vocês sabiam disso ou não? Quem sabia? Levanta a mão. Eles monitoram as suas buscas virtuais. De acordo com a sua busca, a sua procura, você digitou a palavra, ele já sabe, opa. Faz um teste, você não está nem querendo comprar passagem. Você digitar lá, passagens aéreas. Você nem precisa falar para onde quer ir. Daqui a pouco, quando você ligar o computador novamente, entrar numa página, vai estar um monte de coisas ligadas a passagens aéreas, porque os sites monitoram e vão tentar te convencer de alguma forma de comprar aquela ideia que você procurou. Então o diabo sabe o que você gosta. Estou falando isso para lhe dar um exemplo. O diabo trabalha exatamente dessa forma. Quando ele observa uma pessoa, ele quer ver o que você gosta, o que você costuma fazer, com o que você gasta tempo. Se você tem prazer de vir na igreja, se você é amigável, se você é cara fechada, se você é amarrado. Tem gente que é amarrado, é azedo. Tem gente que... Gente, eu acho que tem pessoas que tinham que morrer. Verdade, porque se ela viver, ela vai mandar ela vai ser prejudicial para o reino de Deus. Desculpa, tá? Mas tem gente que nunca está feliz com nada, assim ou não? Conhece gente assim? Conhece ou não? Não olha para o lado, por favor. Tem gente que nunca está feliz com nada, gente. Se o pastor demora o culto, esse pastor acaba o culto tarde. Se o pastor faz o culto rápido, esse pastor está com pressa. Fez o culto de qualquer jeito, você viu? Se o pastor dá atenção a uma pessoa, fica 15 minutos falando com a pessoa, meu Deus do céu, esse pastor aí, ó, aí parece que é uma pessoa só, não está vendo que eu estou aqui para atender. Se o pastor atende rapidinho e fala, esse pastor parece que não tem tempo para a gente. Eu falo, meu pai do céu, tem gente que nunca está feliz com nada. Aí o diabo monitora então os seus gostos. O que você gosta, o que te atrai, né? Quais são as suas
o que você gosta de passar tempo, quais são seus interesses pessoais, quais são as suas ambições. Ele vai monitorando. Quais são os seus tipos de relacionamento, o que você fala, o que você pensa. Ele vai monitorando. E a partir daí, em todos os sentidos da sua vida, ele começa a colocar aqueles pop-ups, coisas que aparecem de repente. Aparece lá. O que você tem que fazer? Você tem que botar um bloqueador, né? Para bloquear aqueles chamados pop-ups que aparecem lá. Só que tem uns que não, nem bloqueador os bloqueia. Por quê? Porque a empresa paga para os provedor mostrar. Ou seja, tem coisa que você precisa evitar procurar. Porque se você, uma vez você procurou, uma vez você falou, uma vez você agiu, uma vez você se comportou daquele jeito, dificilmente você vai conseguir deixar de fazer aquilo. A menos que você faça o quê? A menos que você diz: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me encha. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por isso que nossa mensagem começou há alguns domingos atrás falando o seguinte: não embriagueis com vinho. Lembra disso? Em que há contendas. Ou não embriagueis com vinho, porque ele domina o seu sentido. Você bebeu, você já não sabe mais o que fala, não é assim? É ou não é verdade? Lembra que eu falei isso? Você bebeu, você não sabe mais onde mora. Você bebeu, alguém tem que te guiar, sim ou não? Você bebeu, você não pode dirigir. Pode? Pode? Não, porque o carro vira uma arma na sua mão. Porque você está sob o efeito do álcool. O Espírito Santo faz o contrário do que faz o álcool. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu me torno uma pessoa muito consciente. Quando eu bebo, meus olhos... eu nunca bebi. Mas quando a pessoa bebe, os olhos ficam meio fechados, sim ou não? O Espírito Santo faz o contrário. Quando você tem o Espírito Santo, os seus olhos se abrem. A pessoa quando bebe, ela fala tolice, fala ou não fala? Fala besteira. Quando você tem o Espírito Santo, você fala o que é reto, o que é certo, você muda. Os vizinhos falam: ué, onde será que ele foi? Porque antes esse homem passava aqui falando um monte de palavrão, agora ele nem anda, ele anda até de cabeça baixa. O que foi será com ele? Aí perguntam depois: o que houve com o senhor João? Que parou de andar daquele jeito. Fala: e foi para a igreja. Quando o Espírito Santo entrou, mudou. O Espírito Santo faz o contrário do que faz o álcool. Por isso que o apóstolo Paulo pegou o exemplo de álcool para explicar para a gente. A pessoa quando está sob o efeito do álcool, ela dá o que tem para os outros, sim ou não? Já viu isso ou não? Eu já vi. A pessoa dá o que tem. Tem dinheiro na minha carteira, pode pegar tudo, dá, pega lá. Aí dá o dinheiro para os outros. Eu vivi isso na família, meu pai bebia. Meu pai morreu cedo porque bebeu muito meu pai. Parou depois que a gente cresceu e tudo, mas meu pai bebia muito. E as únicas criações que a gente tinha em casa eram uns cavalinhos velhos. E quando meu pai bebia, ele vendia por quanto? Por 10 conto, 10 reais. Aí chegava lá, minha mãe falava: você não vai levar. Não, mas ele me vendeu, mas ele estava bêbado. Ah, mas vou levar porque comprei. Minha mãe era brava, minha mãe tinha uma espingarda lá. Uma chumbeira. Quem é mais... Você sabe o que é isso? Aquela espingarda de cano longo. Minha mãe falava: dá um passo. Dá um passo. Era brava, velha. Hoje converteu uma bênção. Mas era nervosa. Porque a pessoa quando está bêbada, ela não dá valor às coisas, sim ou não? Dá valor? O marido que bebe dá valor à esposa? A esposa faz uma comida, gente, rocambole de carne moída recheada com queijo. Delícia. E você prepara com carinho, coloca aquelas folhinhas por cima, o bêbado chega, mete a mão em tudo e diz: está ruim. Ele não reconhece. Quando você tem o Espírito Santo, você reconhece até um pão seco. Você come e fala: nossa, que delícia. Porque o Espírito Santo faz o contrário. Então eu te pergunto: você está cheio do Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você tem que produzir frutos diferentes. É isso que eu vim aqui falar para você. E se você não for cheio do Espírito Santo, não existe território neutro. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você tem demônio. Me desculpa, ser tão direto.
Mas eu não posso esconder, porque senão depois Deus me cobra. Não existe território neutro. Não existe um lugar. Não, eu estou num território neutro. Nem com ele e nem com ele. Não tem. Não existe. Ou você é por ele ou é contra ele. Jesus falou isso para a gente. Ou você está juntando com ele ou você está se espalhando. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos mudar. Para nos fazer algo diferente em nós. Amém, pessoal? Amém? Vocês entenderam como é que o demônio monitora as nossas vontades? Então ele procura saber o que você não gosta. Aí você fala, pastor, eu me irrito quando alguém fala alto. Aí você vem para a igreja, o diabo manda uma meia dúzia de pessoas que falam alto só para ficar perto de você. Para te irritar, você fala, vou sair dessa igreja. Até na igreja, não, o que é isso? Você não reconhece que era uma estratégia do diabo. O diabo olha para você e fala assim, já sei, ela está na igreja, mas ela tem um coração muito bondoso, ela é muito caridosa, já sei o que fazer. Vou mandar umas 10 pessoas pedir emprestado ela, e essas pessoas vão depois desaparecer, elas vão fingir que é crente, e aí ela vai emprestar, e depois essas pessoas desaparecem, aí ela fica triste, ela fica sentida, magoada. Então, quando você tem o Espírito Santo, você fica mais atento. A pessoa vem e te pede emprestado e fala, me desculpa, eu não posso. Amém? Ou se você pode, você diz, não vou te emprestar, eu vou te dar. Toma. Mas dá um jeito na vida, viu? Porque eu não vou ficar te dando as coisas direto toda vez assim, não. Porque o Espírito Santo faz a gente ser sincero. Quando você está sob efeito do álcool, você fica bobo, sim ou não? Sim ou não, gente? Não dá para deixar a pessoa bêbada, ela atravessa a rua na frente do carro, ela não sabe o que é perigo. Ela não tem controle. Mas a pessoa, quando está no seu estado normal, ela é uma pessoa precavida. Então eu queria que essa ceia de hoje fosse para que você fosse cheio do Espírito Santo. Você me entendeu, sim ou não? A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando uma oportunidade para entrar. Não deixa ele entrar, não. Nem pelo ódio, nem pela raiva, nem pela mágoa, nem pelo ressentimento, nem pelas coisas que já aconteceu com você, nem pelos desejos. Monitore os seus desejos. Tem coisa que você fala, não, eu não quero isso. Uma vez você diz, puxa, mas será que teria problema? Aí você clicou, espiritualmente falando, o demônio já sabe. Aí começa a mandar aquelas propostas para você, até te convencer. Você me entende, sim ou não? Quem está entendendo? Coisas que te chamam a atenção. Já aconteceu de você ir no shopping e de repente você sair de lá com um monte de sacola, você foi para comprar um pão. E saiu de lá com uma sacola de sapato, com o sapato do sonho, você ainda sai falando, sapato do meu sonho. Jesus Cristo, esse sapato que eu queria. Você foi para comprar pão, comprou sapato. Você foi para tomar um sorvete e saiu de lá com o sapato, porque te chamou a atenção. Porque é o marketing da loja, é claro. Para abrir uma loja, você tem que entender de marketing, ou ter alguém que entende de marketing para as coisas que você colocar lá, chamar atenção, senão você não vende. Isso é marketing, não estou falando que isso é errado, isso é certo. Você tem que, se não sabe, pastor, minha loja ninguém entra, dá uma olhada, chama quem entende de marketing, para falar assim, filho, vem cá, dá uma olhada aqui, eu te pago. Vê para mim o que está errado aqui na minha loja, que ninguém entra, ninguém compra meus produtos. Aí ele vai ver e falar, sua luz não é legal, tem que colocar isso, um LED aqui, uma cor assim, pintar dessa cor, melhorar aqui, virar isso assim um pouquinho e tal, tem que ficar um lugar assim. Quem trabalha com marketing sabe disso. Para chamar a atenção. Está me entendendo, sim ou não? Não é? Então, eu estou comparando essas coisas para te falar das espirituais. Cuidado, fique atento. Não deixe a casa deserta. Não deixe o coração vazio.